Bom dia, paz do Senhor a todos, que Deus nos abençoe mais um dia, que a paz do Espírito Santo esteja conosco. Obrigado, Senhor, por nos acordar, por estarmos lendo a sua palavra, que o Senhor venha restaurar os nossos lares, trabalho e tudo que temos, consagro tudo em suas mãos, Jesus Cristo. Venha com providência em todas as famílias, Senhor, principalmente as pessoas que estão sofrendo. Que o Senhor venha reestruturar, abençoar, proteger, livrar de todo mal. Amém. Venha, Jesus Cristo, ministrar sua palavra. Vem, Espírito Santo. E hoje a mensagem que eu tenho para vocês é que temos que temer ao Senhor em primeiro lugar. Em alguns vídeos eu já falei, mas eu vou falar novamente, que o poder da oração é tão importante na nossa vida, é o que nos deixa forte, né? Então vamos dobrar nossos joelhos todos os dias, pedir intercessão para as pessoas, pelas nossas próprias vidas, por tudo que a gente tem, né? Porque Deus é maravilhoso, Ele vem com providência. Então, se a gente orar certo, né? O que Jesus incita a orar? O Pai Nosso, né? Todos os dias nós temos que orar o Pai Nosso. E a oração é simplesmente a conversa. Nós temos que conversar, abrir nossos corações para Deus, para Ele entender o que a gente está passando, né? Não que Ele não entenda, porque Ele sabe de tudo, né? Mas nós temos que buscá-lo. Porque quando a gente busca, a gente encontra. E todos os dias Ele nos fortalece. Amém? Então, uma dica que eu vou dar para vocês, que é muito importante, é a oração por pensamento. Eu faço oração também, falando, né? Mas por pensamento é muito bom. Por quê? Porque só Deus escuta, o inimigo não escuta. Então, toda vez que você ajoelhar, pede direção para Deus em pensamento, porque Ele vem com a providência, é fantástico. Então, é um contato maravilhoso que a gente tem, que Deus está nos escutando, é quando a gente fecha os nossos olhos, a gente levanta ergue as mãos para o céu e aclama o Senhor, porque Deus é fiel, maravilhoso. Então, faça isso, faça oração em pensamento. Vocês vão ver o agir de Deus na sua vida, amém? Então, vamos ver o que Ele tem preparado para nós hoje? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque ele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não partirá o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem perece direito, mas o cabo dos caminhos de morte. Até que o riso tem dor, coração, e os fins da alegria é tristeza. Então, li Provérbios 14. O que a gente tem que ter? Uma mente verdadeira, né? A gente não pode falar mentiras. Por quê? Porque senão a gente cai na iniquidade. E Deus não quer isso na nossa vida. Nós sempre temos que abrir a boca e falar as coisas verdadeiras e não a mentira. E a mentira é o pecado. E o pecado, infelizmente, traz a morte. E a morte não vai fazer com que a gente tenha salvação, né? Que a gente não vai para o céu. Então, a gente fica na mão do inimigo, né? Quando a gente mente, faz coisas que não é reta aqui na terra, Deus
não concorda com isso. Então a gente foge da presença, né? Porque o homem que mente é insensato. E a sabedoria do prudente é entender seu próprio caminho. Então, o caminho que Deus dá, né? Então, a gente não pode enganar ninguém. A gente não pode mentir. Porque se a gente mentir, a gente não está fazendo o que agrada ao Senhor. E se a gente não está agradando o Senhor não vem com providência na nossa vida. Não adianta. Se a gente não focar na palavra, fazer as coisas retas aqui na terra, ele não participa da nossa vida. Quem participa é o inimigo. Então, o que acontece? Os loucos zombam, né, do pecado, mas os retos, há boa vontade. Então, nós temos que ser retos de coração. E eles, os pecadores que zombam, eles, da própria amargura, eles vão ter coisas ruins, né? Decepção, coisas que acontecem porque não está na presença do Senhor. Então, pessoas amargas que falam coisas ruins, né? Sai da boca, né? A gente que está na presença de Deus, a gente sempre tem que falar coisas sábias, coisas que edificam a vida e não que destroem. Então, a casa dos perversos será o quê? Destruída. E os retos de coração, que é bom, florescerá. Há caminho que ao homem perece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. É o que eu falo, né? Se a gente não está diante de Deus, a gente não vive muito tempo nessa terra. Se a gente obedece os caminhos de Deus, a gente vive bastante. Por quê? Porque a gente está na palavra, né? Fazendo com que agrada o Senhor. Então, Deus deixa o inimigo entrar na nossa vida. Porque é a gente que procura, não é Deus que quer isso para a nossa vida. Nós procuramos discernir, né, o que a gente quer na nossa vida. Então, por isso que a gente tem que pensar para poder fazer as coisas retas, né? Fazer as coisas certas. E ler a palavra de Deus, né? Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza, né? Então, quem não está reto tem só tristeza no coração, só fala as coisas ruins, né? Agora, quem é alegre, quem está na paz, quem está seguindo as orientações divinas, sempre tem alegria, tem paz, tem amor, né? Por mais que aconteçam algumas coisinhas na nossa vida, mas isso a gente tira de letra. Agora, se a gente continuar sempre na mesmice, fazendo coisas erradas, né? Desobedecendo, e a gente leva o caminho do mal, né? Então, por isso que nós temos que temer ao Senhor todos os dias, amém? A paz do Senhor a todos, um bom dia, que Deus abençoe a nossa semana, amém.